A primeira coisa que eu faço nessa receita, antes de começar, depois que eu lavei os repolhos, que eu já lavei os repolhos, aí tem que cortar os repolhos. O repolho aqui, essa parte do meio, é o talinho, eu não uso porque ele é muito duro. Então eu vou usar só essa parte do repolho. Aí essa parte aqui eu vou jogar fora. E aqui não tem um tamanho certo para cortar. Eu pego com a mão e vou cortando assim. Vou picando ele assim, com a mão mesmo. Aqui eu já cortei todos. Eu cortei mais ou menos assim. Nesse tamanho, não tem um tamanho certo. Aí vocês cortam a gosto de vocês. Se quiserem cortar menor, também pode. Mas não corta muito pequeno não, porque depois que coloca os ingredientes, ele vai murchar. Então, não corta muito pequeno não. Aí eu cortei mais ou menos assim. E agora eu vou contar mais ou menos a história desse repolho. A minha mãe sempre quando ela ia no restaurante, ela adorava esse repolho. Então aí um dia ela resolveu fazer em casa. E ficou bem gostoso, ficou bem com o sabor do restaurante que a gente comia. E por isso que depois que ela começou a fazer em casa, eu comecei a fazer também, porque fica com sabor igualzinho. E aí essa receita aqui é a receita dela. Então, depois que vocês cortar o repolho assim, a primeira coisa que tem que fazer é cortar o repolho. Deixar ele assim prontinho no prato. E depois disso aqui a gente faz a outra etapa. Aí a próxima etapa agora, eu vou fritar o óleo. Vou dar uma esquentadinha no óleo primeiro. Depois que eu dei uma esquentadinha no óleo, eu vou colocar o gengibre. O gengibre aqui, eu estou usando 3/4 mais ou menos de xícara de chá. E eu cortei mais ou menos assim, um quadradinho. Aí tem que fritar o gengibre. Não pode deixar queimar muito o gengibre, depois ele fica com gosto ruim. Então faz em fogo baixo e não pode fritar muito. Tem que fritar o gengibre nesse óleo. Aqui eu já desliguei do fogo e o ponto dele é assim. Quando ele começa a soltar o cheirinho, dá mais uma fritadinha, tá bom. Não pode deixar queimar o gengibre, porque daí ele vai ficar com gosto de queimado, o repolho. Então dá só uma fritadinha, só para ele ficar com sabor. Soltar o sabor e aí já tá bom. Aí depois que eu fritei o gengibre, eu jogo aqui em cima do repolho. Esse óleo que fica aqui é importante também, porque esse óleo ele deixa o gostinho do gengibre aqui no óleo e dá um sabor depois no repolho. Então pode deixar esse excesso que fica, pode deixar e jogar no repolho. Aí eu vou jogar aqui e vou dar uma misturada. Pode jogar com óleo junto, porque esse óleo aqui ele vai dar um sabor bem gostoso depois no repolho. Agora eu vou dar uma misturada, tem que misturar. Aqui eu já misturei o gengibre, agora eu vou colocar o vinagre de arroz. Vou jogar e espalhar por aqui, no repolho. Vai também sal. Açúcar. Aqui os ingredientes aqui eu tô fazendo conforme eu gosto. Mas a minha mãe sempre ela faz a olho, ela vai jogando e vai fazendo. Aí eu vou colocar mais ou menos os ingredientes que eu uso. E agora por último é o Ajinomoto. O Ajinomoto aqui, já me perguntaram o que é Ajinomoto. Então para as pessoas que não conhecem o Ajinomoto, ele vem vendido assim nesses vidrinhos. Vem assim em caixinha e vem também em pacote maior. Aí ele vem escrito assim, Ajinomoto. Eu já ouvi tanta coisa sobre o Ajinomoto, disseram que dá câncer, mas eu acho que assim, um produto que faz mal nunca ia estar vendendo assim no supermercado. Se fizesse mal, não estaria vendendo. Então eu continuo usando, mesmo o pessoal falando que dá câncer. Aí a gente sempre usa esse Ajinomoto na cozinha. O japonês gosta muito desse tempero. Então eu uso aqui também, esse aqui é o Ajinomoto, para quem não conhece. Agora tem que misturar bem agora. Depois que eu dei uma misturada, eu coloquei no Tupperware. Tem que guardar agora um pouquinho ele no Tupperware e tem que mexer, porque ele vai soltando o líquido aqui embaixo, como vocês podem notar aqui, ele vai soltando esse líquido, e esse líquido que vai dar o sabor no repolho. Então tem que sempre misturar para o líquido absorver bem no repolho.
antes de comer. Então tem que deixar um pouquinho guardado assim, antes de consumir. Aí eu vou tampar aqui, daqui a pouco mais eu mostro como tem que ficar. Depois de algum tempo que eu deixei aqui no Tupperware, eu sempre fui mexendo, abria e mexia. Então vocês têm que fazer assim também. É como se fosse fazer uma conserva. E demora um pouquinho para curtir. Aí eu sempre balançava assim para poder mexer bem o repolho. E agora eu vou abrir. Agora para comer, esses daqui que tá bem assim transparente, que não tá essa parte branca aqui, esse daqui já tá bom para consumir. Agora esse daqui, que tá meio branco aqui, ainda tem que deixar mais um pouquinho no líquido. E alguns aqui já tá bom para comer, que nem esses daqui que estão bem assim, não tá muito branco, esse aqui já pode comer. Aqui eu já separei um pouquinho no prato para mostrar como fica. Esse já tá bom. Já tá no ponto de comer esse aqui. E aqui eu coloquei o gengibre porque eu gosto de comer o gengibre assim ele puro. Ele não serve só para curtir, ele é gostoso comer assim também. Aqui o gengibre eu coloquei essa quantidade porque eu gosto de gengibre. Mas se vocês não estão acostumados com gengibre, pode diminuir a quantidade. Eu faço aqui conforme o meu gosto. Então aqui, esse tipo de repolho, vocês podem deixar na geladeira, pode consumir ele em 2 dias, assim, não precisa comer na hora que faz. Ele é como se fosse uma conserva. Ele dura alguns dias e fica bom para comer depois de 2 dias. Ele fica ainda com um sabor bem gostoso. E aí fica assim, eu espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem. Até mais!